Olá, pessoal. Olá, professora doutora Eliane Santana Dias Debos. Doutora Eliana é pesquisadora e professora da UFSC, ou Universidade Federal de Santa Catarina, com um currículo recheado de ações em prol da leitura do literário. É autora de vários livros, inclusive tendo recebido selo de altamente recomendável pela Fundação Nacional da Literatura Infanto-Juvenil, para alguns de seus livros. E recebeu também o prêmio de melhor livro teórico de 2016-2017 pela obra Literatura Infantil e Juvenil do Literário a outras manifestações estéticas. Muito gratos mesmo pela aceitação do nosso convite para o nosso primeiro Diálogos Literários com o CONTARTE, para difundir a importância da literatura na vida de todas as pessoas. Em tempos de pandemia, estamos usando os meios virtuais para as nossas ações em torno da palavra literária. Deste modo, o nosso encontro de hoje será gravado e postado nas redes sociais do projeto. É uma honra, professora Eliane, tê-la conosco. E para iniciar o nosso diálogo, que tem como tema a importância da literatura na formação do educador, eu passo a palavra para o acadêmico Caio, que irá conduzir o encontro com algumas questões. Muito obrigada. Então, muito boa tarde, professora, boa tarde, prof. Cleide. Eu preparei aqui algumas perguntas para a gente, para guiar meio a conversa sobre a importância da literatura na formação do educador. E para começar a primeira pergunta, assim, para estrear o projeto, estrear tudo, eu não quero falar da importância da literatura em si, porque eu acho que isso já é muito comentado. É só olhar documentários, textos afins, isso está presente para todo lado. É só ver para compreender. Porém, num país, professor Eliane, que tem em média só 2 livros lidos por pessoa no ano, e o dado de que 30% da população nunca nem sequer comprou um livro na vida, eu gostaria de saber de você se o ensino da literatura na escola está em débito na melhora desses dados e desses números. Uau! Aí, Caio, olha que pergunta, né, complexa. Mas antes de respondê-la, eu queria agradecer aos diálogos literários do CONTARTE, à professora Cleide, né, a você que está mediando essa conversa e a toda a equipe, tá, desse projeto que se estende agora, em tempos de pandemia, para esse novo formato, né, de socialização em meios digitais. Espero que em breve possamos estar juntos, mas acredito também que esses meios digitais e esses processos híbridos, a partir, né, depois pós-pandemia, que eles vão continuar sim. Então, esse material gravado agora, ele vai permanecer, então ele fica. Mas que possamos estar juntos presencialmente. Todos que nos ouvem aqui, a intenção é divulgarmos sim a leitura literária, divulgar esse projeto lindo do Diálogos, né? Mas pensar que em breve estaremos juntos e outros tempos também serão possíveis, né? Retornarmos ao nosso tempo possível, que é aquele tempo da presença. Eu acho que isso é necessário marcar. E daí eu venho responder essa pergunta complexa do Caio. E para quem está nos ouvindo, fiquem sabendo, né, que não programamos, eu não li antecipadamente as perguntas, então cada pergunta vai ser uma surpresa e provavelmente a resposta também vai ser uma surpresa, né, para alguns. Mas veja, acho que nós temos implicações muito para além da escola para pensarmos esses dados. Mas vamos partir da escola, que a escola é esse espaço, ou deveria ser, de mediação de leitura, né? E aqui a leitura literária, esse espaço que eu costumo chamar da biblioteca, que é o espaço irradiador
da leitura, ou deveria ser na escola, mas lembrando que a escola forma leitores. É o primeiro local de formação intencional da leitura e da escrita. Então, forma leitores e forma escritores, seres que produzem textos, né? Então, a partir desse momento que estamos pensando na escola como esse formador e mediador de leitura, vamos partir desse espaço. Então, para pensar esses dados que tu trazes, não sei se tu traz da Câmara Brasileira do Livro, esses dados, isso também tem uma importância. De onde a gente retira os dados, né? A Câmara Brasileira do Livro tem feito, a partir daquele... Esqueci o título agora. Do grande projeto, né, de pesquisa sobre leitura literária, em que vai definindo, né, o que o brasileiro lê, e daí vai trazendo vários dados. Então, a Câmara Brasileira do Livro, ela vai partir da venda de livros. A gente tem que pensar que é uma questão comercial, né? Porque quando diz que os brasileiros leem 2 livros, não sei até que ponto, e que está vinculado à compra, daí a gente fica, se for os dados da Câmara, a gente pode dizer que não retrata uma realidade total, porque a gente pega livros emprestados, a gente, enfim, lida com livros de diferentes formas. E, às vezes, a gente lê também de diferentes formas. Agora, pensando a leitura literária e o ensino, porque tu trouxe uma palavra aí muito potente, que foi o ensino da literatura. Hoje, se nós formos olhar a literatura enquanto disciplina, enquanto ensino no sentido de disciplinar, ela não é uma regra fixa, um elemento estável na educação básica. O conteúdo literário está presente, mas a disciplina, ela não existe nos anos iniciais, na educação infantil, nos anos finais. Nenhum professor dá aula de literatura, ele traz o livro literário. E isso também é ensinar, eu acredito que seja, ensinar literatura. Mas tem uma diferença, quando a gente trabalha no ensino superior e dá o ensino da literatura, geralmente esse ensino se dá nos cursos de letras, né? Ou na pedagogia para trabalhar leitura literária, literatura para a infância, enfim, em alguns cursos que trabalham leitura e produção textual, mas daí não entra na especificidade do ensino da literatura. Mas nós podemos ensinar literatura a partir dos nossos exemplos. Quando eu ando com um livro, eu estou apaixonada por esse título, vamos ler esse título. É um modo também de divulgar e ensinar literatura. Então, mas pensando na educação literária, que é mais ampla, e que ultrapassa o espaço da escola também, estamos devendo para que esses dados, porque esse dado que tu trouxe, independente de qual fonte, certo? Independente por quê? Se é uma comercial, a gente vai ter que lidar com o comercial, mas se são outras, também são dados, né? Foram recolhas de depoimentos. Essas recolhas, daí podem ter contradições, mas elas anunciam, sim, que há não vou chamar de crise da leitura, porque não é o mesmo diagnóstico da década de 80 e 90. E vários livros até vinham com esse título. Não é uma crise de leitura ou dizer que nós não lemos, porque de lá para cá muito se ampliou, né? Até programas de leitura nós tivemos nas escolas, como o PNBE, né, que infelizmente, por esse desgoverno, ele foi à bancarrota, né? Hoje a gente tem um projeto de leitura que está anunciado e que agora está sendo divulgado, de livros de domínio público, que daí a gente não pode pensar que tem o mesmo significado que o anterior. Mas eu acho que a escola, ela tem se anunciado nos últimos anos numa perspectiva positivada para a leitura literária, tá? A universidade também. Quando a gente pensa que os cursos de pedagogia hoje, muitos dos que eu conheço e do qual eu trabalho, por exemplo, na Universidade Federal de Santa Catarina, a disciplina de literatura e infância está lá. Então, esse professor que vai trabalhar com os anos iniciais,
ele não sai mais sem nenhuma informação. Não vou dizer que sai com todas, porque uma disciplina ao longo de um curso não vai definir a formação profissional de qualquer profissional, né? Mas já eu acredito que é uma possibilidade de ampliação de repertório. E isso já tem uma importância grandiosíssima. Não vou fazer comparativos, mas quero retomar, então, o início da minha fala. Quando eu digo que centrei a partir da escola, porque foi a tua pergunta, né? Eu estou a partir da tua pergunta. Mas eu quero pensar isso amplamente, socialmente, né? Que sociedade é a nossa? Então, que valores, independente do espaço da escola, nós damos ao livro literário? E aqui nas nossas compras do cotidiano. Sabemos que hoje, por exemplo, tem pessoas que estão vivendo e sobrevivendo, na verdade, do auxílio de R$ 1.200 ou R$ 600 do governo federal, que trabalhavam como autônomos, trabalhavam de diferentes formas, e no tempo da pandemia isso se reorganiza e muitas pessoas ficam desempregadas. Mas veja, nós não temos a cultura do livro. E aqui a cultura do livro, ela implica não só a questão econômica, porque se eu tenho a cultura da leitura literária, ou a leitura do livro literário, eu vou a uma biblioteca municipal, eu vou a uma biblioteca escolar, porque a biblioteca da escola é a biblioteca da comunidade. Qualquer indivíduo, qualquer cidadão, independente de estar na escola ou ter filho na escola, ele tem uma escola pública ao seu lado, ele pode ir nessa biblioteca pública e pedir livros emprestados. Nós não fazemos isso, mas é direito de cidadão, certo? Então, se nós tivéssemos a cultura do livro, e se isso nos fosse dito, seria aí o pulo do gato, né? Para nós ampliarmos esses dados que nos trazem. Então, veja que é para além. Para aqueles que já têm uma condição econômica melhor, pense bem. Se bem que a gente não está comprando muita coisa agora nesse período, né? Mas, um exemplo, início de inverno, o novo catálogo de sapatos de uma empresa, né? De uma loja. Então, você vai na vitrine e encontra vários calçados. Dificilmente uma pessoa que eu estou falando, tem aí o viés econômico. Uma pessoa que ganha 2, 3 salários, enfim, está se programando para o inverno, ou um pouquinho mais, né? Vai lá, compra 2 pares de sapatos, sim. Certo? Experimenta mais, mas compra 2. Agora, o livro não está nas nossas relações de compra. Certo? E isso é um aspecto cultural, não é só econômico. Porque se fizesse parte da cultura, eu buscaria outros artifícios para ler, e eu também buscaria, dentro do meu orçamento, por mais minguado, né, por mais restrito que seja, eu buscaria formas de aquisição. Em sebos, eu durante uma grande parte da minha vida, fui compradora de sebos, de livros usados, porque eu não tinha condições de comprá-los novos. E não me contentava com a compra só de um no mês. Então, eu ia ao sebo, né? De novo, livros, a gente usa essa expressão sebo, e como depois que sai, que a nossa voz vai para as plataformas, não atingem só quem sabe o que é sebo, né? Então os alfarrábios, se chegarmos até Portugal, então pensarem os alfarrábios, os locais onde a gente já tem acesso aos livros usados. Então, essa pergunta que tu me faz, eu acho que não é só pela escola que venceremos esses números. A escola é um dos caminhos, sim, um dos principais, mas ela movimenta também o próprio pensar do educador, daquele que está com as crianças, ou do professor, aqui indiferente da escola, se é a escola da educação básica ou a universidade, todos são uma escola. No que nós vamos investir para a nossa formação e para a formação do outro? Não sei se respondi, Caio. Olha que a gente poderia aqui ficar a tarde inteira só falando sobre essa tua pergunta, que ela foi
né, ela rende, ela se ramifica. Sim. Mas eu acho que já deu. Eu poderia dizer assim que eu concordo 100% com a tua fala, prof. Eu adorei muito quando tu falou da questão de a gente incentivar a leitura lendo, né, mostrando, eu tô com o livro aqui, eu também faço isso. Eu gosto de ver quando as pessoas falam daquilo que elas gostam, né? Existe um certo encantamento. Então, realmente, talvez seja a forma de incentivar a leitura, seja falar sobre a leitura, além da escola.